Se Deus ri quando os nossos adversários se levantam contra nós, por que a gente tem que chorar? A gente precisa confiar em Deus. Bom dia, graça e paz. Salmo 2, lembra? Verso 1. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Eu contei para vocês aqui o contexto. É Davi. Davi era um rei poderoso, havia vários inimigos ao redor dele e eles se ajuntaram contra Davi. E Davi diz o seguinte: vocês estão furiosos contra Deus, não é contra mim não. E aí ele diz que Deus ri daqueles homens. Deus ri daqueles homens. Verso 4. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Eu mesmo constituí. Verso 5. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, o meu santo monte. Eu constituí Davi aqui. Lembra que Pedro, eu falei para vocês ontem, Pedro lá em Atos, ele aplica isso aqui à igreja? Então isso aqui tem a ver comigo com você. Porque Pedro interpretou assim. Quando as autoridades do Sinédrio, as autoridades judaicas da época, eles se revoltaram contra Pedro, contra a igreja, Pedro cita este texto, querendo então dizer que nós somos este povo aqui. Nós somos esse Israel de Deus. Deus luta a nosso favor. Isso é verdade, isso é verdade. Nós somos o povo de Deus. Portanto, se Deus ri, por que nós ficaríamos com medo? Veja bem, veja bem. Olhe Isaías 40. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. O exército chinês, gigante, como uma gota, pó miúdo nas balanças. Não são nada. Não são nada. Se Deus ri desses homens que se levantam contra o seu povo, por que nós ficaríamos apavorados? Ora, pense nisso aqui, por exemplo. A gente tem visto aí a questão de Israel. Eu não acredito, né, que Israel seja... tem gente que fala assim, não, Israel é o povo de Deus. É uma frase polêmica isso aí. Eu fiz um vídeo, eu acredito que a igreja é o povo de Deus. Mas, mesmo assim, se alguém disser assim, não, mas será que Deus, no sentido de que Deus tem uma aliança ainda, que Deus vai salvar Israel? Aí tudo bem. Que Deus vai salvar muitos israelitas? Aí tudo bem. Eu acredito nisso. Eu acredito porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 9, 10, 11, ele está falando dessa questão dos judeus. E ele diz assim, olha, se a queda dos judeus trouxe salvação, o que se dirá então o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Alguns chegam até a dizer que uma conversão em massa dos judeus seria um dos sinais da volta de Jesus. Não sei se é isso de fato, mas está muito claro, como diz o R6 Pro comentando isso, que Deus não encerrou a sua obra com Israel, que Deus vai salvar israelitas também, hoje. E para que isso aconteça, eles tinham que estar vivos. E é assombroso o fato de que eles estão vivos. Durante 1800 anos eles ficaram espalhados pelo mundo. Nações infinitamente mais poderosas sumiram do mapa, desapareceram, a sua cultura foi embora. É assustador que os israelitas, sendo perseguidos sistematicamente, não tendo um lugar para morar, o dia que eles declararam seu estado, em 1948, todas as nações vizinhas imediatamente, sim, no dia seguinte, imediatamente, travaram uma batalha contra eles, e eles com poucos recursos venceram a batalha. É assombroso que eles estejam vivos e preservaram a sua cultura. Você vai para os Estados Unidos, o seu filho rapidamente assume e é um americano. Rapidamente, você talvez até não, mas o seu filho rapidamente, ele já começa a falar inglês, tem o mesmo hábito americano. É assim que funciona. Agora, esse povo perseguido sistematicamente foi preservado. Então, isso é um exemplo. Agora, um exemplo maior ainda é a igreja, porque nós de fato somos o povo de Deus. 2000 anos, quem podia imaginar isso? Pense nisso. 2000 anos se passaram. Aquela comunidade, como Pedro está dizendo ali, por que se enfurecem? Aquela comunidade, 120 pescadores, donas de casa. Está aqui aquela comunidade, sem dinheiro, sem prestígio. Essa comunidade está aqui. E aí, por um lado, você tem, do outro lado, você tem o Império Romano. Lembra que Jesus havia prometido no Antigo Testamento, Deus havia prometido no Antigo Testamento, que um descendente de Davi iria se sentar no trono e reinar para sempre? Lembra que Jesus era chamado de o filho de Davi? Porque ele é aquele que sentou no trono de Davi e está governando para sempre. 2000 anos se passaram. Jesus continua governando. Como? Por meio da sua igreja. Ele está sentado no céu, obviamente, ele sempre continua governando o mundo, mas a igreja é esse reino de Deus na terra. 2000 anos e a igreja, que é o reino de Deus, claro, há outras circunstâncias que a gente pode aplicar, né, também para falar do reino de Deus, mas a igreja de fato é o reino de Deus. 2000 anos se passaram. Aquela comunidade de pescadores, que tem Jesus como seu rei, que está sentado no trono, ela está de pé.
E o Império Romano, os outros impérios que vieram antes também, enfim, todos eles ruíram, sumiram, desapareceram. Quem poderia em sã consciência dizer isso, gente? Que aquela comunidade iria sobreviver, mesmo ela que já nasceu quase morta, é ou não é? Porque ela já nasce com o seu líder sendo assassinado, aí Estevão é assassinado, todos os apóstolos são assassinados. Ela se manteve de pé. E o Império Romano poderoso caiu. Isso já não é prova o suficiente de que este texto aqui é verdade? Por que as nações se levantam? Por que elas se levantam? Deus é com o seu povo. Deus vai manter o seu povo. Eu vou destruí-las. Deus destruiu aqueles lá. Não, não é verdade isso? Isso já não é prova o bastante que Deus cuida de você, que Deus cuida de nós? Ou seja, Deus ri dos ímpios. Por que nós deveríamos chorar? Sempre foi assim. Nós sempre fomos perseguidos, o mundo sempre foi cruel. As dificuldades sempre foram gigantes. E mesmo assim Deus esteve conosco, com o seu povo. Portanto, não temas. Você não precisa temer, apenas confie em Deus e descanse. Ou melhor, ria também, como Deus ri. Por que eles se enfurecem? Por quê? E daí que eles estão contra nós? E daí que eles se levantam contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, a única coisa que você precisa de fato é se arrepender de seus pecados, crer no Senhor e seguir a palavra. É isso que você tem que, é só isso que você tem que temer, a Deus. Aí então você não vai precisar temer a nada e nem a ninguém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Que a graça do Senhor seja conosco, Pai. Abençoe os nossos caminhos, abençoe a nossa vida e enche-nos de uma fé forte, para que não venhamos a sucumbir diante de nada e nem ninguém. Que a graça do Senhor seja conosco, o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos conduza, Pai, mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus por força. Força, faz-nos fortes a cada dia. Não nos permita desanimar. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Eu oro por cada um de meus irmãos, eu oro com cada um de meus irmãos. Fortalece, Pai, cada um deles. Coloque-os de pé. Aquele que está batido, coloque-o de pé. Encha-o de fé e de esperança para mais um dia de combate. Em nome de Jesus. Gente, só lembrando rapidamente, o meu curso, o Sexualidade Cristã, ainda continua em promoção. Mas, por enquanto, o link está aqui, ó. Está aqui na descrição, tá bom? Aproveite, adquira, Deus abençoe, até a próxima.